Olá, bem-vindo e bem-vinda a On The Way. Ficamos muito felizes com a sua decisão de passar esse tempo conosco. Hoje vamos refletir sobre a relação de Deus com o seu povo, entendendo como o modelo do santuário no deserto desempenha um papel essencial na missão divina de restauração da nossa mente e coração. Sua participação é fundamental. Você pode compartilhar suas reflexões e dúvidas sobre essa mensagem aqui nos comentários. E se quiser, pode também se inscrever no nosso canal, curtir essa publicação e compartilhar esse conteúdo. Agradecemos por estar aqui com a gente e esperamos que essa mensagem possa te inspirar e te trazer paz. On the Way, uma nova história com Deus. Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez, para darmos sequência ao segundo tema da série Morada. No sábado passado, tivemos a oportunidade de entender um pouco mais sobre como Deus anseia estar no meio de seu povo e habitar em nós. Como que isso acontece desde o início da criação humana, como que isso vai continuar acontecendo durante toda a eternidade, onde Deus faz no meio de seu povo a sua morada entre nós, dentro de nós, como Ele deseja e anseia se relacionar com a sua criação. Mas hoje eu quero convidar você para entendermos um pouco mais o que significa Deus habitar entre nós. O que significa Deus construir a sua morada, nesse caso, de uma forma literal, no meio do seu povo. E é por isso que eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 25. Êxodo capítulo 25, nós vamos ler o verso 8, que é o verso base para a gente compreender esse assunto tão importante que vamos entender ao longo desse e dos próximos sábados, em relação à morada de Deus. Êxodo capítulo 25, verso 8, o texto bíblico diz para nós o seguinte: E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Esse texto, ele traz algumas informações muito importantes para nós. O verso 8, ele tem alguns verbos aqui muito importantes. O primeiro deles é o verbo habitar, e me farão, vocês vão construir, vocês vão fazer um santuário, uma tenda sagrada, para que eu possa habitar. O verbo habitar significa literalmente se assentar, construir a sua residência, residir, ou até ser entronizado. Dentro de um contexto onde as pessoas moravam em tendas ou barracas, Deus está dizendo o seguinte: vocês vão construir uma barraca para mim também, para que eu possa morar entre vocês, no meio de vocês. É interessante que essa expressão no meio, ela pode indicar tanto uma posição geográfica, ou seja, Deus habitaria no centro do povo, no meio físico, geográfico de todo o acampamento de Israel, mas também poderia se referir a uma referência, a um relacionamento, a uma proximidade. Eu vou construir a minha casa no meio de vocês, para que nós possamos estar próximos. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. A preposição que é usada aqui também pode ser traduzida como entre, dentro, através, ou seja, Deus está dizendo o seguinte: eu quero que vocês construam a minha casa, a minha tenda entre vocês, no meio de vocês, para que eu também possa habitar dentro de vocês e através de vocês. A tenda de Deus estaria no centro do acampamento israelita, ela seria o ponto de referência, mas não deveria ser apenas uma referência geográfica.
e sim a garantia de que Deus estaria junto com o seu povo durante uma experiência intensa e desafiadora do deserto, mas também seria uma referência para as outras nações da ação divina no seu povo e através de seu povo. Quando Deus dá essa ordem a Moisés para que seja transmitida ao povo, para que Deus tenha a sua residência no meio deles, talvez a gente possa fazer algumas perguntas. E a primeira delas é: por que Deus precisava habitar no meio do seu povo? Para entender isso, a gente precisa, então, voltar um pouquinho e fazer um tour, uma viagem pelo livro de Êxodo, para nós entendermos o contexto da importância de Deus construir a sua tenda no meio daquela nação. Para a gente entender mais ou menos o que está acontecendo ali naquele momento, o povo de Israel estava por 430 anos vivendo no Egito. E na maior parte desse tempo eles estavam vivendo como escravos. A linguagem que eles entendiam era a linguagem do chicote. Faça isso, porque se você não fizer, você vai apanhar e pronto, acabou. Além disso, eles estavam vivendo um contexto desafiador de mudança, porque o início do livro de Êxodo mostra que o povo estava sofrendo, e o clamor de uma nação vai até Deus, e Deus então escolhe e chama um libertador, que você conhece a história, é bem provável que você já viu filmes e desenhos sobre isso. Se você é mais das antigas, aquele filmão clássico, Os 10 Mandamentos. Para você que é da galera mais atual, o famoso príncipe do Egito. E Deus chama Moisés, só que Moisés ele tem agora um baita desafio, porque durante todo esse período de escravidão, a pessoa, o nome de Deus começou a se tornar desconhecido. E Deus chama Moisés para que ele entre no meio de um conflito espiritual. Porque ele chega para Moisés e fala o seguinte: você vai chegar lá para o faraó, e olha que ideia legal, você vai chegar para o faraó e vai dizer que os praticamente 2 milhões de escravos que ele tem precisam sair do Egito. E Moisés chega para ele e fala assim: tá, beleza, só que tem um problema, eu vou dizer que eu vou no nome de quem? Ah, você vai dizer que você vai no nome do Deus de Israel, Yahvé. Aquele que é, ou aquele que vai ser por toda a eternidade, aquele que é o eterno. Mas se prepare, porque não vai ser assim tão simples. E Moisés tenta entender com Deus como é que vai ser esse processo, porque o povo de Israel estava dentro do Egito, uma das nações mais conhecidas da antiguidade pela sua idolatria, pelo seu paganismo. Há uma infinidade de deuses. Para onde você olhasse no Egito, você veria a figura de uma divindade, ou de uma representação de uma divindade. Para os egípcios, praticamente tudo era considerado uma força sobrenatural. Tudo eles transformavam em um deus, eles transformaram o sol em um deus, eles transformaram o rio em um deus, eles transformavam qualquer força da natureza em um Deus. E onde você olhasse, você veria uma representação física de uma divindade. Para onde você olhasse no Egito, você ia ver ou um bicho com cabeça de gente, ou uma representação humana com a cabeça de um bicho. E tudo era objeto de adoração. Aqui vocês estão vendo apenas alguns dos mais famosos deuses do panteão egípcio. E agora tente se colocar no lugar de Moisés. Moisés chega no Egito para dizer para o faraó: olha, eu vim aqui em nome de Yahvé, eu vim aqui no nome do Deus de Israel. E ele vai perguntar para Moisés: tá, mas quem é esse Deus? Como ele se parece? Qual é a representação física desse Deus para que eu saiba ou não quem ele é? E aí Moisés vai dizer: então,
Esse Deus, ele é invisível. E é mais ou menos essa a reação de uma nação que está acostumada a representar fisicamente tudo o que eles adoram. Como é que você vai no meio de um povo que adora tudo e os restringem a objetos físicos? Chegar para eles e dizer o seguinte: olha, eu venho aqui no nome do Deus invisível. Ah, mas como é esse Yahvé? Como é esse Deus dos israelitas? Então, ninguém vê ele. A gente não sabe como ele é, mas ele fala com a gente. E ele está mandando você tirar o povo e deixar o povo ir para o deserto adorá-lo. Está conseguindo entender quão complexo é? Como é que dentro de uma nação onde você adora tudo e todos, agora você tem que concentrar sua adoração a alguém que você não vê? E para tentar incentivar as pessoas a entender isso, Deus começa agora um processo complexo. A Bíblia conta para nós a história das 10 pragas, o que eram as 10 pragas. Nada mais, nada menos do que Deus agindo para se tornar conhecido em um contexto completamente pagão. Onde cada uma dessas pragas desafiava ou anulava, cancelava o poder ou a existência de um ou de vários deuses egípcios de uma vez só. Porque na cabeça, vamos tentar entender como era a cabeça de um israelita e de um egípcio naquele momento. Eles viviam o que alguns chamam de enoteísmo. O que é isso? É um conceito onde as batalhas que são travadas não são apenas batalhas entre nações, mas são batalhas espirituais, onde aquele que vence tem o Deus mais forte. Há uma construção de pensamento, há uma construção de mentalidade, porque o povo precisava sair de um conceito de politeísmo, de idolatria, para que eles compreendessem, primeiro, que aquela batalha era de fato uma batalha espiritual, e que Deus começava a se revelar de maneira progressiva para que eles entendessem que num contexto de vários deuses, eles precisavam adorar agora somente um. E entendendo, primeiro, que aqueles deuses não passavam de nada, apenas de objetos físicos, eles poderiam depois entender que, na verdade, eles não existiam. Percebe que é uma construção de pensamento aqui? Primeiro na mentalidade, principalmente dos egípcios, mas com certeza na mente dos israelitas que estavam por séculos vivendo naquele contexto. Primeiro eles precisavam entender quem é Deus, mas na cabeça deles eles precisavam entender que Deus era mais forte que os deuses pagãos, que os deuses egípcios. Entendendo isso, eles iriam depois entender que na verdade nenhum daqueles outros deuses existia, e que o único Deus que existia na verdade era o Deus de Israel. De um contexto de enoteísmo, eles avançam para uma compreensão de monoteísmo, onde na verdade só existe um Deus. Todas essas outras representações são nada. E dentro desse contexto, Deus vai trazendo as pragas para que cada divindade egípcia seja questionada, para que a fé nesses vários deuses seja enfraquecida e eles comecem agora a entender quem de fato é o Deus verdadeiro. E dentro desse contexto, Deus chama o seu povo do Egito, Ele tira o seu povo e eles vão para o Êxodo. Eles saem, e agora que eles saem, tentando conhecer mais esse poder desse Deus, Deus se revela a eles mais uma vez no alto da montanha, de forma gloriosa, poderosa, estrondosa e até assustadora, e entrega a eles a sua lei. Só que há um problema quando Deus se revela. Nós percebemos que Deus é santo demais, e nós percebemos que nós somos pecadores demais.
E quando Deus está no alto da montanha, dando a sua lei e confirmando essa aliança, Ele convida o povo a subir no monte. Mas o povo fala assim: Moisés, a gente não vai, porque nós estamos com medo. Vá no nosso lugar, interceda por nós. E Moisés vai e intercede pelo povo, e ele então age como um mediador entre Deus e o povo, e ele confirma essa aliança entre Deus e seu povo. E Deus fala: eu quero fazer uma aliança com vocês, eu quero criar um vínculo com vocês, eu quero me relacionar com vocês. Vocês topam? E o povo fala: nós topamos. Então vamos confirmar essa aliança. E agora no capítulo 25 nós chegamos, e Deus fala assim: olha, para confirmarmos e vocês entenderem plenamente tudo isso, vocês vão fazer uma tenda, para que eu possa construir a minha casa e habitar no meio de vocês. É por isso que nós entendemos basicamente 3 coisas importantes a respeito do santuário. Primeira delas, que o santuário, ele intensifica a experiência do Monte Sinai. Porque no cume do Monte Sinai, Moisés entra na nuvem. A glória do Senhor que se estabelece naquela nuvem, ela agora se move para fazer o mesmo naquele tabernáculo. A experiência que eles haviam vivenciado ali, de ver Deus se manifestando, ela não vai ficar restrita àquele lugar. Porque a presença de Deus não se restringe ao monte, ela vai agora acompanhar o seu povo onde o seu povo for. Deus continuará com eles, no meio deles. Segundo, essa experiência, ela intensifica a experiência do Monte Sinai, porque ali Deus, ele se revela. Moisés vai até a presença de Deus no monte, mas quando o santuário é construído, Deus chega para Moisés e fala assim: tu espera agora aí fora, meu querido, porque aqui o negócio é mais intenso, você não vai entrar. Além disso, o santuário, ele realoca a experiência do Monte Sinai, porque o Deus cuja presença se manifesta no topo do monte, longe dos israelitas na base, agora habitará no meio de seu povo, no centro do seu acampamento. Aqui nós temos a compreensão de 2 conceitos muito importantes. Primeiro, o conceito da transcendência. Deus é grande, Deus está no alto do seu trono de glória, habitando, mas Ele também é imanente. Ele habita no meio de seu povo. Aquele que está distante se torna próximo, com o resultado de que cada israelita seria capaz de ver a sua glória agora de uma perspectiva muito mais próxima, muito mais íntima. É por isso que o santuário, ele é a solução divina para responder basicamente 2 grandes perguntas. Que perguntas são essas? A primeira é: quem é Deus? O santuário é a maneira que Deus usa para se revelar, para se tornar conhecido. Como é que nós podemos conhecer e se relacionar com um Deus que é invisível, que ninguém está vendo, que aliás ordena para que ele não seja limitado e restrito em imagens, por meio de representações físicas? Deus fala: eu vou construir a minha tenda no meio de vocês, para que vocês saibam quem eu sou. O santuário, ele nos ensina que Deus se revela. Deus revela o seu caráter e Deus revela o seu propósito. O caráter de Deus se revela nos mostrando que Deus é amor. E o propósito de Deus se revela quando nós vemos a segunda pergunta: o que Deus deseja? Deus deseja 2 coisas. Deus deseja, primeiro, se relacionar com o seu povo. E segundo, Deus deseja reeducar, redimir o seu povo. Porque a obra de educação e redenção, na verdade, é uma coisa só. Deus quer se relacionar com o seu povo, porque Deus
é amor. Deus quer reeducar um povo que sai e havia vivido por anos com uma mentalidade de escravos, precisa agora ser recondicionado, reeducado para experimentar a mentalidade de pessoas livres. Porque Deus nos tira da escravidão e nos traz a única e verdadeira liberdade que só é possível nele. E o santuário é a maneira de Deus nos ensinar que Ele é amor. O amor é a base, a essência do seu caráter, e Ele quer se relacionar com a sua criação. Então, de uma maneira, e a gente vai entender isso nos próximos episódios dessa série, como que isso era manifesto, mas nós precisamos entender que o santuário era uma aula multissensorial. Por que multissensorial? Porque ali você envolvia todos os sentidos: visão, tato, paladar, olfato, todo o resto. Experiências são pessoais e intransferíveis, e por meio da experiência do santuário, Deus queria ensinar para o seu povo o plano de redenção. Deus queria que o povo entendesse o que Deus estava disposto a fazer para que eles pudessem ser salvos. Porque a essência do caráter de Deus é o amor, e o amor se fortalece quando estamos próximos daqueles que amamos. Deus quer habitar no meio de seu povo. Então, por quê? Porque proximidade gera conhecimento e intimidade. Deus não está somente no céu ou de forma gloriosa e estrondosa no alto da montanha. Ele está de forma simples e humilde e amorosa no meio de nós. Porque Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. Deus revela o seu amor estando próximo e habitando no meio de seus filhos. Deus revela o seu amor vivendo e mostrando de forma amorosa, simples e humilde que Ele está entre nós. É verdade que havia muita coisa chique e sofisticada no santuário, mas para quem olhasse de fora, veria uma tenda comum, como qualquer outra. E Deus está dizendo: eu quero estar no meio de vocês, porque proximidade gera intimidade, gera conhecimento. Vocês vão me conhecer, porque eu estou habitando no meio de vocês. Eu gostei muito desse pensamento, que diz que o santuário é a principal ponte no Antigo Testamento para entendermos a doutrina da encarnação. Porque Deus, Ele se revela, Deus, Ele se manifesta, para que o povo pudesse conhecer o seu caráter e a sua essência. O santuário é a maneira que Deus usa para que nós possamos entender, conhecer e se relacionar de uma forma íntima, profunda e pessoal com um Deus invisível. Mas tudo aquilo que acontecia ali era a preparação de Deus para nos apresentar uma realidade maior. Porque vamos combinar, nenhuma ilustração é perfeita, e por mais que tudo ali no santuário tivesse sentido e tivesse uma grande importância, ainda precisaríamos de algo a mais para entender quem de fato Deus era. É por isso que ao olharmos para o santuário, temos a oportunidade de entender um pouco melhor sobre o que é a encarnação de Jesus Cristo. Não é à toa que quando João escreve o seu evangelho, lá no capítulo 1, no verso 14, ele diz: e o verbo se fez carne, e fez o quê? Habitou entre nós. O verbo que João usa é o mesmo verbo que os tradutores usaram ao traduzir a Bíblia do hebraico para o grego, para descrever que Deus pede para o povo construir um santuário para que ele pudesse habitar.
Deus está dizendo por meio do apóstolo, ao escrever o Evangelho, que Deus se fez carne, e ao Deus se fazer carne, Ele constrói a sua morada entre nós. E o Verbo se fez carne, Ele se esvazia, Ele sai do céu, do seu trono de glória e de graça, para habitar fisicamente, corporeamente no meio do seu povo. Cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus Cristo é a revelação máxima e perfeita de quem é Deus. Por mais que a gente tente, nós nunca vamos conseguir entender plenamente quem é Deus. E sabendo da limitação humana, Deus fala: eu vou estar no meio de vocês, para que vocês possam entender plenamente quem eu sou. Para você tentar entender mais ou menos isso, eu quero contar uma pequena história para você. Esse que vocês estão vendo era o Chuck. Quem era o Chuck? O Chuck foi o nosso hamster por pouco tempo. Antes dos meninos nascerem, nós nos aventuramos uma vez a criar um hamster. Ele era bem pequenininho. E eu lembro que quando a gente foi lá, comprou, arrumou a gaiola, eu falei, vou preparar um lugar da hora para ele, confortável, botar uma comidinha maneira ali, gostosa, água limpa constantemente, trocava ali a sujeira que ele fazia. Só que havia um problema. Eu me lembro que quando eu comprei o hamster, perguntei para o dono da loja, ele é dócil, ele é de boa? Ele falou, não, tranquilo, bichinho sossegado. Falei, vai rolar uma interação? Ele falou, não, vai sim. Só que havia um problema, eu tinha arrumado a melhor gaiola, eu tinha comprado a melhor ração, eu trocava, limpava, só que toda vez que eu colocava a minha mão dentro da gaiola, qual era a reação dele? Ele fugia. Ele se escondia no canto da gaiola. Por quê? Porque ele tinha medo. Na compreensão de um hamster, aquela mão gigante, maior do que ele, que entrava, apresentava para ele, única e exclusivamente, ameaça. E eu pergunto para você, qual é a única maneira dele entender que eu não era uma ameaça para ele? A única forma é se eu pudesse me transformar em um hamster. Hoje, graças à inteligência artificial, isso pode ser um pouco mais fácil de entender. O Chuck só entenderia que eu queria me relacionar com ele, oferecer a ele carinho, amor, afeto, relacionamento, se eu me transformasse em um hamster. Falasse a linguagem de hamster. Eu não vou tentar me arriscar aqui, não tenho essa prática, mas essa seria a única forma dele entender quem eu era e o que eu significava para ele, o que eu queria oferecer a ele. Toda e qualquer tentativa diferente disso jamais tornaria possível essa relação. Porque a menos que eu me fizesse hamster, ele jamais entenderia plenamente quem eu era. É isso que Cristo faz quando Ele vem a esse mundo, para que nós pudéssemos entender quem é Deus e o que significa Deus habitar entre nós. Para entender o caráter de Deus, olhe para Cristo. Para entender o amor de Deus, olhe para Cristo. Para entender o que Deus quer fazer e o desejo de Deus se relacionar com os seus filhos, olhe para Cristo. Vocês me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. Mesmo com tudo isso, o povo ainda não entendeu quem Deus era. E é por isso que o próprio Verbo se fez carne e habitou entre nós.
e nós vimos a sua glória. Cheio de graça e de verdade, nós entendemos quem de fato Deus era. Deus é amor. Deus quer se relacionar conosco e Deus quer nos reeducar, Deus quer nos redimir. E para você entender um pouco mais como isso significa, olhe, conheça, se relacione íntima, profunda e pessoalmente com a pessoa de Jesus Cristo. Em Cristo Deus habita entre nós, Deus assume a nossa carne, Deus conhece os nossos anseios, os nossos problemas, as nossas tentações, e Ele diz: eu sou Emanuel, Deus com vocês. E esse mesmo Deus te convida hoje a se relacionar e a experimentá-lo de forma real, profunda e pessoal nessa tarde também. Esse é o seu desejo hoje? Conhecer mais, experimentar essa intimidade com Ele? Eu quero convidar você para se colocar em pé nesse momento para a gente terminar com uma oração, pedindo para que esse Deus habite não apenas em nosso meio físico, mas habite também em nós. E nos dê o senso de sua presença e a plenitude máxima de sua revelação ao nos relacionarmos de forma mais íntima, profunda e pessoal com Jesus Cristo. Feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor não se esconde de nós. Obrigado porque mesmo apesar de nossos pecados, o Senhor vai ao nosso encontro, o Senhor se revela de diversas maneiras. O Senhor nos ensina de diversas formas o quanto o Senhor nos ama. Obrigado, Senhor, porque em Cristo nós temos a revelação perfeita. Obrigado, Senhor, porque Cristo rompeu esse abismo e veio a esse mundo de pecado te tornar conhecido e tornar possível para que o Senhor possa habitar conosco eternamente. Por isso, Senhor, nessa tarde nós pedimos para que por meio de Jesus Cristo o Senhor se revele e nós possamos te conhecer de forma íntima, profunda e pessoal. Perdoa os nossos pecados, nos transforme a tua imagem e semelhança. É o nosso pedido nessa tarde, oramos não confiando nos nossos próprios méritos, mas no nome do nosso Salvador e amigo Jesus Cristo. Amém e amém.